Monte Sinai, um lugar de reverência, um lugar de revelação. No coração do deserto, esta montanha permanece como um testemunho do poder e mistério do divino. Foi aqui, em meio aos picos escarpados e à paisagem árida, que o destino de uma nação foi mudado para sempre. A história do Monte Sinai é a história dos israelitas, seu êxodo da escravidão e sua aliança com Deus. A importância do Monte Sinai na história bíblica é profunda. É aqui que Deus escolheu se revelar ao seu povo de uma maneira que eles nunca haviam experimentado antes. É um lugar onde o véu entre o terreno e o divino parecia mais fino. Os eventos que se desenrolaram no Monte Sinai moldariam o destino dos israelitas e deixariam um legado duradouro no mundo. Antes dos trovões e relâmpagos, antes do som da trombeta, havia uma sarça ardente. Moisés, um pastor cuidando de seu rebanho, deparou-se com uma visão que mudaria sua vida para sempre. Uma sarça envolta em chamas, mas não consumida. Do meio do fogo, uma voz chamou Moisés. Era a voz de Deus, falando através de um anjo. Deus revelou seu plano a Moisés: libertar os israelitas da escravidão no Egito e levá-los a uma terra própria. Este encontro na sarça ardente foi um momento crucial na vida de Moisés. Foi um chamado à liderança, um teste de fé e o início de uma jornada extraordinária. Liderados por Moisés, os israelitas fugiram do Egito em uma fuga ousada, tipo um bate e volta espiritual. A abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, as águas amargas transformadas em doces, esses eventos milagrosos marcaram sua jornada. Depois de semanas vagando pelo deserto, eles chegaram aos pés do Monte Sinai. A chegada ao Monte Sinai foi uma ocasião memorável. Foi aqui que Deus prometeu se encontrar com seu povo e estabelecer uma aliança com eles. Enquanto os israelitas montavam acampamento aos pés da montanha, uma sensação de expectativa e admiração enchia o ar. Eles estavam prestes a testemunhar o poder de Deus de uma forma que nunca imaginaram. No terceiro dia após sua chegada, a atmosfera no Monte Sinai mudou drasticamente. O som do trovão ecoou pelos vales. Relâmpagos brilharam no céu, iluminando a montanha com um brilho misterioso. Uma nuvem espessa desceu sobre o cume, envolvendo-o em escuridão. Então, o som de uma trombeta alto e penetrante encheu o ar. Os israelitas tremeram de medo e admiração. Deus estava prestes a se revelar ao seu povo. Foi um momento de terror e exaltação. Eles estavam testemunhando o grande poder do divino, o Antigo de Dias. Seção 5. As 10 palavras que abalaram o mundo. Do meio do fogo e da nuvem, Deus falou. Sua voz, como um trovão, abalou os próprios fundamentos da montanha. Ele entregou a Moisés os 10 mandamentos, as leis fundamentais que governariam a vida dos israelitas e moldariam sua sociedade. Os 10 mandamentos não eram apenas um conjunto de regras, mas um reflexo do caráter de Deus e sua aliança com seu povo. Eles eram um projeto para uma sociedade justa e correta. Os israelitas ouviram com admiração e temor enquanto Deus, com sua própria voz, revelava sua vontade a eles. Seção 6. Uma crise de fé. O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava na montanha recebendo a lei de Deus, os israelitas ficaram inquietos. Temendo que Moisés não retornasse, eles se voltaram para a idolatria, criando um bezerro de ouro, e o adorando como seu Deus. Quando Moisés desceu da montanha carregando as 2 tábuas de pedra, ele se deparou com uma cena de folia e idolatria. Parecia até carnaval fora de época. Sua raiva e decepção foram imensuráveis. Ele jogou as tábuas no chão, quebrando-as aos pés da montanha. Os israelitas haviam quebrado a aliança que acabaram de fazer com Deus. Seção 7. A aliança renovada. Uma segunda chance. O incidente do bezerro de ouro foi um lembrete da fragilidade da fé humana. Mas Deus, em sua misericórdia, ofereceu aos israelitas uma segunda chance. Moisés subiu a montanha mais uma vez, implorando pelo perdão de Deus. Deus instruiu Moisés a esculpir 2 novas tábuas de pedra. Por 40 dias e noites, Moisés permaneceu na montanha, recebendo instruções e orientação de Deus. Quando ele desceu, carregava consigo a aliança renovada,
um símbolo do amor e perdão inabaláveis de Deus. Seção 8. Do topo da montanha ao tabernáculo. A presença divina. Com a aliança renovada, um novo capítulo começou na história dos israelitas. O foco mudou do topo da montanha para o tabernáculo, um santuário portátil que abrigaria a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus entre seu povo. O tabernáculo, onde quer que fosse instalado, tornou-se o novo ponto de encontro entre Deus e seu povo. Era um lembrete constante de sua relação de aliança e da presença permanente de Deus entre eles. A jornada do Monte Sinai havia começado. Seção 9. Horebe, Ecos do Sinai. Séculos depois, o profeta Elias, fugindo para salvar sua vida, buscou refúgio em uma caverna no Monte Horebe, outro nome para o Monte Sinai. Foi aqui que Deus apareceu a Elias, não no vento, terremoto ou fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Horebe, como o Sinai antes dele, tornou-se um lugar de revelação e renovação divina. Foi um lembrete de que a presença de Deus não se limita a locais específicos, mas pode ser experimentada em qualquer lugar, mesmo nos cantos mais silenciosos de nossos corações. A história do Monte Sinai, a sarça ardente, a aliança e a lei continuam a ressoar com pessoas de fé em todo o mundo. É uma história do poder de Deus, sua misericórdia e seu amor duradouro por seu povo. Curta, comente e compartilhe o nosso canal, Parábolas Secretas.